Você que clicou nesse vídeo deve ter achado o título bem esquisito. Mas fica aqui com a gente porque ao decorrer desse vídeo a gente vai explorar o inconsciente de uma pessoa comum, assim como eu e você, com seus sonhos e pesadelos. Olá, meu nome é Bubble Mist. E o meu nome é... Bubble Mint! e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Play Aero. Então, galerinha, primeiramente eu vou dar um certo contexto do como que eu cheguei nesse jogo. Basicamente, quando eu tava navegando pelo Roblox, apareceu pra mim um jogo bem diferente. Aí, tipo, pô, nada pra fazer, por que não, né? Eu joguei e foi assim que eu descobri um dos melhores jogos da minha vida. Não foi muito emocionante, não. Assim, eu compartilhei pra... Bubble Mist. Ela também gostou. Eu decidi, por que não compartilhar isso pro mundo inteiro? Ou pelo menos algumas pessoas que assistiram esse vídeo, que possivelmente vão ser umas 5 pessoas, porque falando sério, esse jogo é muito bom e eu queria muito que você pudesse ter a experiência de conhecer a Broken Dream. O jogo começa contando a história de um cara que tem uma vida comum, assim como grande parte da classe média. Um dia ele trabalha e dorme. Em determinada noite, ele vê um anúncio sobre uma tal de pílula dos sonhos, onde talvez poderia mudar a vida dele por completo. Como uma pessoa exausta emocionalmente, ele agarra a ideia de comprá-lo e alguns dias depois, ela aparece em sua porta. Assim que a gente tomar a pílula dos sonhos, o jogo vai começar, mas antes deixa eu te fazer um aviso. Esse jogo atualmente contém 2 capítulos com 4 fases cada um, mas a gente não vai mostrar todas as fases. A gente vai mostrar só algumas que a gente achou mais interessantes. Não significa que as outras sejam ruins, muito longe disso na verdade. Só que pelo conteúdo a gente decidiu apenas mostrar as que a gente mais gostou pra vocês. Outro aviso muito importante é que esse jogo é muito bom, eu acho que você já percebeu isso, né? E por isso mesmo eu acredito que você deveria ir lá e jogar ele antes de assistir esse vídeo, porque a experiência de você jogar pela primeira vez sozinho é muito boa e eu recomendo muito. Mas volta aqui depois, tá? Não vai embora não, porque a gente vai fazer uma análise muito interessante sobre ele. Assim que a gente toma a pílula do sonho, que inclusive é do tamanho da palma do personagem, eu não canso de falar isso porque isso é muito bizarro, mas assim que a gente toma essa pílula, a gente já direto vai pro primeiro sonho, que já é um dos melhores sonhos na minha opinião. O objetivo desse sonho eu acredito que seja simplesmente te deixar mais relaxado e apresentar o jogo pra você. Nessa fase basicamente a gente tem que ficar procurando alguns computadores e interagindo com eles para que o cenário mude, que já é uma das mecânicas mais interessantes que eu vi nesse jogo. Uma mecânica que sempre que você olha pra um lado diferente, o que tá atrás de você ou do seu lado pode mudar. Ou não, na real, depende, é meio aleatório. Na questão do visual, essa parte é muito relaxante, muito da hora, porque, né, é uma fase cheia de nuvens, e um metrô que você vai andando, todos os sons, eles são bem baixinhos, parece, sei lá, aquela hora que a gente entra no metrô e o japonês fica falando lá, parece, tipo, que ele tá fazendo um ASMR, porque ele fala, ó, isso é bem da hora, porque é realmente bem relaxante, dá pra perceber que o criador deu muita importância nesse aspecto dessa fase. Dentro da fase tem várias coisas estranhas que a gente pode relacionar com o aspecto liminal, né, que esse jogo tem bastante, o aspecto de espaços liminares. Pra quem não sabe, é basicamente assim como as backrooms. Basicamente as backrooms são a origem dos espaços liminares, eu não sei dizer muito bem. Eu vou deixar aí no vídeo uma legenda explicando exatamente o que é um espaço liminar. Mas basicamente o jogo inteiro, ele segue essa estética, então dentro disso a gente pode perceber que nessa primeira fase tem muito disso, tem várias cadeiras espalhadas aleatoriamente pelo lugar, muitos quadros, e dentro dos quadros tem imagens que são bem artísticas, elas são meio, tipo, que você precisa ter uma perspectiva, assim, de ver e tentar associar alguma coisa, porque eu sinto que tem um significado por trás, mas eu mesmo não sei dizer qual que pode ser. E logo depois disso, a gente tem que interagir com alguns computadores, e quando a gente completa a quantidade de computadores que a gente tem que interagir em cada casa, por assim dizer, a gente passa para a próxima fase, que é a fase do jardim de infância. Assim, eu não sei dizer qual que foi uma das minhas fases favoritas, assim, do jogo. Eu acho que essa em específico, ela foi muito especial pra mim, que foi o que me deu luz, certamente, a esse vídeo, por conta da profundidade que ela tem com a vida real e com a história do personagem, porque eu amo jogos que tragam, assim, um pouco da realidade, que tragam profundidade, que tragam sentimentalismo ao jogo, entendeu? Então, uma história, um desenvolvimento, personagens e tal. E quando eu entro na fase, logo de cara que eu entro na fase, eu gosto muito de observar todas as coisas que estão ali, tudo que tá ali eu gosto de observar, sejam imagens, sejam escritos, eu gosto de observar tudo, de ver, ter certeza de que eu vi tudo ali, porque eu acho que tanto é importante para o jogo, quanto eu acho que eu já vou descobrindo um pouquinho aí da história do personagem, do passado dele e tal. E logo que a gente entra, a gente já conhece a tal da Mr. C, que é uma professora, o qual ensina os alunos e provavelmente o protagonista, e ela era quem era a professora que ensinava na sala dele. A gente pode perceber que tanto ele quanto os outros alunos são crianças que gostam muito dela, porque a gente vê ao longo do jogo várias imagens, várias
vários desenhos, né? Tinha alguns desenhos específicos que eu não lembro bem o que tava pedindo ali pra que a criança fizesse, mas todos eles diziam que faziam um desenho da Mr. C e diziam o quanto ela era legal, o quanto ela era alegre, o quanto ela era uma pessoa super divertida e tal. Quando ela pedia pra eles tomar suco. Essas coisas, sabe? Ele entrava muito no personagem enquanto ela pedia pra eles tomarem suco. Então, tipo, eles entravam muito nessa... O criador em si, ele entrava muito nessa coisa de ser criança, entendeu? De agir como criança, de sentir como criança. E isso é muito importante. Eles não só agiam como crianças, eles sentiam como crianças. Então, até a maneira como ele se... Ao longo do jogo, lá mais pro finalzinho dessa fase, a maneira como ele lidava com as pessoas ao redor era como se fosse uma criança, entendeu? Então, ele trazia pra gente o sentimento de como era uma criança. Mas como a gente já é um pouco, né? A gente já tá adulto, a gente já consegue entender a profundidade do que tava acontecendo ali. Mas às vezes a criança não entendia, né? Então, é interessante dizer também que a Mr. C, ela tem um corpo meio estranho, né? Ela é um pouco diferente, assim, ela tem um corpo como uma mulher, um corpo de uma mulher normal. Porém, o visual dela não é mostrado. Ela é toda escura, assim, tipo, como se fosse uma sombra. E só tem um único olho no rosto dela. Eu não sei exatamente o que isso significa. Em várias fases do jogo, você vai ver objetos ou personagens com um olho só. Então, eu não sei ainda exatamente o que isso significa. Como o jogo ainda não tá concluído completamente, a gente não tem como saber. Não sei se ele vai explicar no futuro, eu espero que sim. Mas tá bom. Ali no início, então, a gente tem uma conversa com a Mr. C. Ela fala que a gente precisa ir pro recreio e que o tempo precisa passar rápido pra gente voltar pra sala de aula e depois ir embora. Aí, nesse momento em que a conversa dela para, a gente tem que sair da sala de aula e ir procurar alguns relógios dentro da escola pra tentar passar o tempo mais rápido pra gente voltar de volta pra sala de aula. Só que eu achei muito legal essa fase também, que dentro dessa fase também tem alguns pesadelos, né? Então, enquanto a gente tenta procurar os relógios, tem um adulto que fica perseguindo a gente. A gente não pode deixar que ele nos veja. E enquanto a gente explorava um pouquinho do lugar, a gente achou tanto atividades que estavam sendo feitas pelas crianças, quadros também, muitos quadros. Em um quadro específico, durante a sala, assim, da escola, tinham rostos que não davam pra ver, rostos escuros. E, inclusive, o cara que perseguia o protagonista, a gente não conseguia ver o rosto dele. Toda vez que ele se aproximava da gente, a nossa visão embaçava. E o protagonista, ele já nos dava mais ou menos alguma coisa do que estava acontecendo ali, porque ele já dizia algumas coisas profundas do que ele sentia, do que estava acontecendo. Ele falava, se eu não olhar, provavelmente eu esqueço, sabe? Essas coisas mais coisadas, assim. Isso nos leva a pensar que talvez ele não tinha uma vida muito legal dentro da escola, né? É engraçado como eles veem muito os adultos como pessoas cruéis, porque o tempo inteiro os adultos eram como sombras, eles eram completamente escuros. Esse em específico alarmava muito o protagonista se assustava muito com esse homem em específico, ele parecia ser um zelador que ficava em volta da escola. Em alguns quadros também dizia, né, tinha algumas palavras meio ofensivas e tinham inclusive o rosto de um homem que estava completamente bloqueado, assim. Então você pode ver que para ele, naquela época, os adultos significavam coisas ruins pra ele, né? Tanto que ele não deixava encostar nos adultos. Só que aí tem uma coisa pior, porque quando a gente consegue passar dessa parte e a gente volta pra sala de aula novamente, a professora fala um pouco mais, a Mr. C fala um pouco mais sobre sonhos, eu acho legal como ela desenvolve também isso nas crianças, de sonhar, vocês têm que sonhar mesmo, não sei o que. É nessa parte também que a gente entra em, tipo, uma historinha paralela, um joguinho paralelo, que aí a gente tem que entrar no desenho que a gente escreveu anteriormente. E esse é o que eu citei anteriormente dos designs que a gente acha muito legal na história, porque ele é literalmente um desenho de uma casinha infantil, cara. Tipo, é a casa de um quadrado, um triangulinho pro teto e o solzinho que fica lá no cantinho da imagem. A gente literalmente entra nesse desenho e a gente tem que só andar, né? A gente só anda um pouquinho, né? Dá uma olhada e a gente volta. É interessante dizer que quando a gente entra na imagem, ela parece animada, tanto que o instrumental também é
muito importante, os sons que aparecem ali no jogo são muito importantes, porque colocam os sentimentos, né, tipo, movem ali, moldam os nossos sentimentos diante de cada fase, de cada acontecimento. E de início, quando a gente entra, tá um instrumental leve, um instrumental suave, as cores muito vivas e tal. E quando a gente entra na casa, na parte do subsolo, já tudo muda, entendeu? Então a música muda, as cores mudam. Então não sei o que significa, isso pode significar exatamente, mas provavelmente que tinha alguma motivação a mais pra ele estar desenhando aquilo, talvez. Então depois que ele volta desse mini joguinho, a professora diz que já tá na hora dele ir embora e o jogo diz pra gente respeitar os espaços das outras crianças. Então quando ele saía, ele não podia tocar nas outras crianças que também eram como sombras. Que aí a gente voltava pro início. E aí a gente tinha que ultrapassar todo o campus da escola até o final, sem encostar em nenhuma criança. E aí toda vez que a gente encostava numa criança, ela dizia: qual é o seu nome mesmo? Mano, eram coisas cruéis, tipo, realmente a gente sabe o bullying que acontece, né, dentro das escolas. Então, tipo, a gente sabe o quão gritante é a crueldade, até mesmo das crianças entre si. A gente dá pra ver que o protagonista era uma criança solitária, que não tinha muitos amigos. Você pode até ver que apesar de alguns adultos serem o maior inimigo dele, outros adultos, como a Mr. C, eram o maior apoio dele. Então, assim, ele não conseguia fazer amizade com pessoas da idade dele, ele só conseguia fazer amizade com pessoas mais velhas. Inclusive, era como ele via um herói, o seu herói, por assim dizer, né? O seu herói era Mr. C. E essa coisa, sabe, de não tocar, de não poder, de ter que respeitar o espaço do próximo, sabe? Isso como criança, pra você dizer isso pra uma criança é um negócio muito cruel, porque crianças não têm essa consciência, entendeu? E crianças são muito afetivas mesmo, são muito expressivas mesmo, eles estão o tempo inteiro se abraçando, o tempo inteiro conversando, o tempo inteiro encostando no outro. E você dizer pra uma criança respeitar o espaço de cada um, então, ou ele era visto como uma criança problemática, algo do tipo, ou ele se via, assim, como uma criança ruim, entendeu? Então a gente passa por essa coisa aí que o que mais me deixou assustada, assim, foi a parte da perseguição do zelador, que era muito engraçado, que eu olhava ainda pro... Momento! Falava pra ele, viu? Tem susto? E ele ficava em silêncio. Ele ficava em completo silêncio. Tipo assim, descubra. E aí eu descobri, né? Então... A partir daqui, a gente dá um pulo de 2 fases e a gente vai direto pro capítulo 2. 2 não, acho que são 3 fases que a gente pula até chegar no capítulo 2, na segunda fase, que é uma das fases mais interessantes desse jogo, que eu gosto muito, porque eu acho que, assim, visualmente, quando você olha pro nosso canal, você já percebe que a gente gosta muito da estética, quer dizer, pelo menos eu gosto muito, começou a gostar recentemente, da estética de Fruit Guerra Aero, que é uma estética meio futurista, misturada com natureza, é como se fosse uma visão antiga de como seria o futuro, basicamente isso. E nesse jogo tem isso, ele decide trazer isso para uma fase que basicamente é uma fase tranquila. Esse jogo, no geral, ele é dividido em algumas partes, né? Alguns são pesadelos, alguns são sonhos mesmo, e ele vai oscilando entre isso. Algumas fases são uma mistura, né? Que nem a do jardim de infância, tá mais pra um pesadelo, mas também tem algumas partes que são sonhos. A da casinha, que a gente vai falar mais pra frente. Também tem uma fase que a gente não mostrou, mas é uma fase que mostra a casa dele quando ele era criança, né? Uma versão mais backrooms. E assim, quando você vai pra esquerda, você vai pra uma fase que é de boa, é um sonho, e quando você vai pra direita, você vai pra uma fase que é um pesadelo. E nessa fase do Fruit Guerra Aero é um sonho, ela é tranquila, justamente só pra você caminhar, conversar e ver como é que era a visão do protagonista quando ele era mais novo. Inclusive, agora, durante a gravação desse áudio, eu dei uma pesquisada aqui e eu descobri que tinha um papel que a gente não chegou a ver na gameplay, que era do protagonista quando ele era mais novo, onde ele falava basicamente que, embora fosse uma visão do futuro muito bonita, cheia de luzes, cores e músicas, ele não conseguia se imaginar vivendo ali. Isso tem um grande significado, né, acredito. Aí a gente chega na fase, né, na fase do Fruit Guerra Aero, e a gente dá uma caminhada por lá. A gente tem várias interações com alguns personagens do jogo, que são uns 4, talvez, não lembro exatamente, mas eram uns 4 personagens, e a gente vai conversando com eles, e quando a gente conversa com eles, eles mostram que, assim, o protagonista tinha uma visão de que, tipo assim, nossa, nós deveríamos tomar cuidado com a Terra, né? Nossa, nós, como ter uma cidade mais sustentável. Ele mostrava formas de fazer isso, quando a gente conversa com um personagem lá, ele chega a falar pra gente, né, que, nossa... Ele dá explicações falando que, a gente deveria fazer
casas mais perto, né? Pra gente não ter que se preocupar com locomoção, com transporte, assim, a gente não ter que se importar também com a emissão de carbono, fazer edifícios mais altos, porque aí a gente não teria que ocupar tanto espaço, porque nesse lugar espaço é muito importante, até porque a gente meio que os personagens reservam algumas partes do espaço pra poder plantar, né? Pra poder ter a natureza. E também uma coisa muito da hora que eu vi, que a gente conversa com um personagem e chega a falar isso pra gente, é que nesse mundo, eles não têm uma moeda de troca. A moeda de troca deles é arte. Eles trocam artes uns com os outros pra que eles achem bonito e vão trocando uns com os outros, assim, em troca de outras coisas. Tanto é que o minigame dessa fase justamente é que a gente tem que achar uma foto de uma arte, né? Uma arte lá pra trocar com um dos personagens que quer trocar por um passaporte pra gente ir embora daquela fase. Essa fase, no geral, é muito tranquila, muito bonita, mano. Ela, tipo assim, quando você vai caminhando pra conversar com os personagens, você vai passando por dentro do prédio, e dentro do prédio é muito bonito lá. Nossa, é muito da hora essa fase. Eu gosto como ela é relaxante também. Deu pra perceber que eu gosto principalmente das fases relaxantes, né? Que a gente não tem que se preocupar muito. E no final a gente tem uma partidinha meio chata, né? Que a gente precisa ficar caminhando entre as estrelinhas. E no final o protagonista, ele tem que voltar. Quando ele tá andando pelas estrelas, ele tem que voltar para o planeta Terra, né? Eu acho que isso, sabe, talvez signifique que ele tava voltando à realidade e perceber, nossa, talvez nós devêssemos cuidar do nosso planeta. Logo em seguida a gente vai pra uma das últimas fases, a gente vai pra fase aí ele já voltou na Terra, né? Pra Terra, aí ele volta pra infância dele novamente. E eu não sei como isso nunca aconteceu, logo quando a gente entra no sonho, né? Que é um sonho barra pesadelo. Tem algumas coisas ali que ele tem que enfrentar de acordo com o que ele sente. Mas no geral é uma memória Mas no bem, geral é uma bem memória. confortável, né? Exatamente, é uma memória boa, uma memória confortável. E na minha humilde opinião, provavelmente seria algo que ele gostaria que tivesse acontecido, não que aconteceu, porque as fases anteriores a gente, lógico, o Frutigar era ou não, né? O Frutigar já é, acho que a partir do segundo capítulo já são coisas que poderiam acontecer, que ele gostaria que acontecesse. Mas anteriormente a gente estava lidando com fases que tinham ambientes onde ele já tinha vivido, ele já tinha passado, ambientes que ele guardava algumas memórias, sejam elas ruins ou boas. Mas é especificamente o desenho que ele tinha desenhado há algum tempo atrás, que era o típico, gente. Casinha ali, uma natureza, a casinha, que era uma casinha de madeira, e a professora, que era a pessoa favorita dele. Então, assim, acreditamos que seja uma das coisas que ele gostaria que tivesse acontecido, porque justamente só tinham coisas boas ali dentro. É lógico que ele teve que enfrentar sentimentos ruins, mas basicamente era algo que ele, é claro, porque ele precisa enfrentar, né? Na nossa vida a gente precisa enfrentar aquilo que a gente não gosta, aquilo que nos confronta, mas era uma realidade que ele queria muito, talvez, que existisse. Eu acho isso muito engraçado. Por exemplo, cara, onde estavam os pais dessa criança? Entendeu? A pessoa que ele mais se inspirava, que ele queria viver, inclusive, que ele mais tratava como seu herói, era a Mr. C, a professora. Então a gente entra nessa casinha e lá é um ambiente super confortável, natureza, pá, um negócio mais realista, né? Até mesmo os quadros, até mesmo o balanço, as folhas e tal. E aí a gente entra na casinha e a Mr. C tá lá cozinhando, e aí ela fala pra ele que vai preparar uma sopa pra ele, e aí entra o jogo que a gente precisa pegar as coisas que ela pede pra gente pegar. Então ela pediu pra gente pegar a cenoura, rabanetes, cogumelos e sementes de girassol. Aí a gente tem que sair, procurar essas coisas. Primeiro a gente consegue facilmente a semente de girassol. Essa semente de girassol, inclusive, é um dos objetos que tem um olho só. Muito estranho, né? Invadindo rapidão pra dizer que uma coisa interessante é que a gente chega num girassol extremamente suspeito, que conversa com a gente, aí ele faz umas perguntas pra gente, a gente responde e no final ele entrega pra gente. E aí quando a gente chega pra Mr. C, entrega pra ela diz pra gente que, caramba, que interessante, você conseguiu trazer, porque nesse local não tinha nenhum girassol perto, tá ligado? Quem que era esse bicho estranho, né? Inclusive, quando ele terminou o que ele tinha que fazer, ele sumiu. Desapareceu, tipo, evaporou. Literalmente foi pra baixo. Exato. Aí, em seguida, a gente vai pegar a cenoura, muito de boa. A gente só tem que fazer ali umas mecânicas rapidinho. Depois a gente vai pegar os cogumelos, que já são uns negócios mais pesados, assim. A partir do momento que a gente entra ali no habitat do cogumelo, a gente já passa por um belo de um pesadelo, onde os cogumelos tinham olhos.
e eles ficavam o tempo inteiro deixando o protagonista saber que os pensamentos deles em relação, porque eu acredito que sejam pensamentos até mesmo que o protagonista tinha, que os outros tinham dele, entendeu? Então os cogumelos ficavam o tempo inteiro levando a gente a olhá-los, e a nossa missão era não olhar para os cogumelos, a gente tinha que olhar pro chão e seguir reto até conseguirmos um cogumelo. Então, cara, era muito difícil, porque o próprio jogo, ele puxava a gente para o cogumelo como se os próprios cogumelos quisessem fazer questão de que a gente soubesse que eles estavam olhando pra gente. Enquanto a gente olhava pra eles, ficava na tela várias frases, assim, que eu não lembro bem o que estavam escritas nas frases, mas não eram coisas boas. Obviamente, ele ficava o tempo inteiro dizendo coisas ruins e fazendo a gente acreditar nelas, né? Então a gente pegou, depois, né, de um bom tempo, a gente conseguiu o cogumelo, levou pra Mr. C, e logo em seguida a gente foi em busca do rabanete, que era os últimos. Invadindo mais uma vez aqui só pra dizer que essa parte tem uma das mecânicas também, uma das minhas mecânicas favoritas do jogo, porque ela é muito real. A forma que o autor do jogo conseguiu transmitir a ideia de você ter que, assim, ignorar seus medos, sabe? Manter a calma enquanto sentimentos ruins vêm, é muito boa, sabe? A sacada que ele deu pra conseguir representar isso de forma visual é muito da hora, porque, assim, a gente literalmente tem que ignorar os bichos vindo, e o da hora é que eles vêm correndo, assim, de frente pra você, e é meio assustador, né? Você tem que continuar olhando pra frente, você não pode desviar o olhar, você tem que literalmente fingir que eles não estão ali. É legal que o criador conseguiu fazer isso, que tipo, só um olharzinho que a gente dava pro lado, o bicho já vinha na nossa direção, realmente. E ele também dizia, tipo assim, o próprio protagonista dizia, se eu ignorar, eles vão embora, ou algo do tipo, sabe? Mano, tudo pra mim tem sentido, tudo pra mim se encaixa, né? A tipografia das palavras eram todas vermelhas, meio assustadoras assim, a maioria delas, né? Quando se referia a seres ou algo do tipo. Então, tudo pra mim tem um significado, entendeu? Já diz muito aí sobre o que ele quis passar, tudo isso significava, né? Com o acabou de explicar sobre sentimentos, sobre pesadelos que vêm na sua direção e você deve ignorá-los. Então, depois disso, a gente finalmente consegue, a gente cai lá em um limbo, né, mano? E a gente consegue finalmente o rabanete. E depois que a Mr. C fez a sopa, ela chamou a gente pra se sentar com ela. E a gente começou a comer e a Mr. C começou a perguntar. E aí a Mr. C perguntou, tipo, como se já soubesse onde que a gente foi, o que a gente andou fazendo nesses últimos dias. E aí a gente falou pra ela, né, onde nós estivemos, no Frutigaero, na casinha de desenho, tudo. A gente falou tudo mostrando com fotos. E em uma das fotos, inclusive muito realistas, que a gente mostrou pra ela, foi a foto da nossa casa anterior, lá do início, que era onde a gente morava e basicamente a gente vivia a nossa vida infeliz naquela casa. Então, imagino mais uma vez, pra dizer que nessa hora, né, a gente mostra as fotos, que inclusive como a Bubble Mess disse, são muito realistas. Elas não são fotos das fases do jogo, elas são fotos da vida real, lugares da vida real que são meio que as inspirações pras fases que a gente passou, tá ligado? Em uma das fotos que a gente mostra da nossa casa na vida real, nessa foto tem uma frase escrita: nunca se esqueça. Então, ele tá naquele momento, como se fosse naqueles filmes, tá ligado? Que o cara tá naquele momento que ele tá assim, pô, se divertindo, curtindo o sonho, assim, é nada dá um pack, assim, de realidade, tá ligado? Bate na memória dele, ele lembra que não é essa realidade, tá ligado? Que aquilo não é a vida dele de verdade, não é real. E aí, nisso, ele olha e fala que esse lugar não importa mais. E aí aparece até uma frase em cima que diz: você não importa mais, né? Eu sinto que ele tava começando a se esquecer de si mesmo, não querer voltar pra realidade, né? Ele queria ficar ali com a Mr. C. Você vê que a Mr. C, talvez pra ele seja a representação dessa felicidade, entendeu? Seja a representação do irreal, daquilo que ele não queria enfrentar. Porque é ela que sempre reverbera na mente dele. Você tem que sonhar, nunca se lembre desse lugar. Inclusive, é muito, muito louco essa complexidade que, enquanto ela dizia pra ele, se esqueça desse lugar, a outra parte dele, que inclusive é uma parte que ficava aparecendo, tipo um bonequinho dele, que não tinha rosto e tinha alguns erros no corpo dele, que ficava aparecendo vez ou outra na nossa frente, assim. E essa parte dele era o seu subconsciente mais cruel, então ele ficava o tempo inteiro dizendo que você não pode ser feliz, que você tem que voltar pra sua realidade. Então, é como se essas duas partes se sobrepusessem na mente dele, entendeu? Então a gente tem aqui o significado de felicidade, onde ele queria viver uma coisa irreal que não existia, e o outro que era ele de verdade, era a realidade dele. E também, continuando o que eu estava dizendo sobre ele estar se esquecendo dele mesmo, eu também sinto que foi a partir desse momento, porque na fase seguinte, que é a última fase, a gente tem que enfrentar esse subconsciente dele, entendeu? Que fica o tempo inteiro dizendo coisas cruéis pra ele. Eu sinto então que foi nessa parte, o mundo começou a dar indícios de que, opa, lembre-se, essa não é a sua vida real. Então depois dessa breve conversa, que ela diz que vão ter fogos de artifício, eu não sei por que
ele coloca isso em específico, mas talvez o protagonista gostava muito de fogos de artifício, né? Eu acho que faz parte da cultura deles, né? Então, ele fica muito animado quando ele descobre que vai ter fogos de artifício. E aí ele fala que vai lá. E quando ele decide isso, de repente já é noite, ele tá num acampamento. E é aí que eu não entendo muito bem o que acontece, sabe? Porque de repente a gente tá dentro de um acampamento, tá tudo escuro, tudo já tá à noite, e ele tem que fugir desse lugar. Aí eu não entendi muito bem, gente, porque ele tava numa casinha de madeira. Aí do nada ele passa pra um acampamento. E aí depois do acampamento ele diz assim: eu vou assistir os fogos de artifício da minha casa mesmo. Aí ele volta pra casinha da árvore, entendeu? Então, pra casinha da árvore não, pra casinha de madeira. Então eu não entendi exatamente o que aconteceu. Só sei que seja lá o que ele viveu o que ele viveu na história do acampamento não foi legal. Tipo, foi uma experiência muito ruim, porque nessa parte do acampamento, a gente tinha que correr pra qualquer lugar, tipo, o mais longe que pudesse da onde a gente tava inicialmente, e ainda a gente tinha que enquanto a gente andava, a gente tinha que desviar de algumas sombras, que toda vez que a gente trombava com elas falavam alguma coisa, né? E tinham muitos acampamentos, gente, eram muitas pessoas que estavam ali, entendeu? Provavelmente, essas sombras eram as pessoas que estavam junto com ele no acampamento, então a experiência que ele teve lá foi horrível, né? E então era provavelmente isso, a gente teve uma memória da casa da avó, por exemplo, e de repente a gente teve outra memória dos fogos de artifício. Em algum momento isso deve ter acontecido na vida dele, entendeu? Que ele foi ver o fogo de artifício no acampamento. E isso fez ele lembrar de coisas terríveis. E aí a gente volta novamente depois que a gente consegue sair o mais longe possível da casa em que a gente tava, hein? Não era nem o local, era o local, mas principalmente a casa em que a gente tava, que eu não faço ideia do que aconteceu lá dentro. E aí a gente corre, quando a gente finalmente consegue chegar o mais longe possível, de repente a gente volta novamente para o ambiente da casa da avó, e aí a gente assiste os fogos de artifício tranquilamente. Graças a Deus. Bom, ainda nessa parte, uma coisa que eu acho muito interessante é que o protagonista ele começa a tentar enxergar tudo de uma forma mais otimista. Ele começa a tentar pensar assim, em reacreditar no mundo, na vida, né? E realmente ele começa a tentar pensar em voltar, né, pra realidade, coisa do tipo. Mas de vez em quando dá umas paradinhas que aí ele pensa, não, mas você não merece, né, ter uma vida feliz e tudo mais. Que é aquela outra versão dele. E aí logo depois disso a gente vai pra última fase, que não é uma fase que a gente achou tão interessante, mas eu queria falar um pouquinho rapidão sobre ela. Porque nessa fase, ela vai totalmente contra o que a gente vê nesse finalzinho da penúltima fase, que é uma coisa mais otimista. Nesse caso, como aparece a nossa outra versão, ele começa a meio que brigar com essa outra versão. Eu não sei dizer se é uma outra versão dele mesmo, não sei dizer se é alguma pessoa que ele tinha relação, não sei dizer. Eu sinto que no final deve ser talvez uma versão negativa dele mesmo, provavelmente, porque tanto é que ele chega a falar que ele não quer ver o rosto dessa versão, e provavelmente é porque ele não tava querendo aceitar que essa versão era ele também, né? E que ele também tem pensamentos negativos e que ele talvez não acreditasse ainda, mas ele tenta tomar uma iniciativa mais positiva, e aí na última fase a gente tem que fugir disso, e aí começam a aparecer várias partes em que esse eu negativo nosso aparece para tentar confrontar a gente discute bastante com ele, fala que não, a gente quer tentar de novo, que não, a gente pode ser feliz, e esse eu negativo diz que não, que a gente não pode ser feliz, que a gente nem foi feliz com o que a gente já tinha, e como que a gente poderia querer ter um futuro melhor. Então a gente passa por tudo, e no final a gente se depara meio que quase caindo, né, nas mãos do personagem lá, desse eu negativo, e ele nos empurra, quer dizer, eu acho que a nossa mão só não aguenta e a gente cai depois de ter uma discussãozinha com ele, a gente cai no limbo, e a gente vai pra casa de sei lá, um lugar que parece ser como aqueles, sei lá, aqueles jogos de romance japonês, tá ligado? Que tem um animezinho, que aí tem uma personagemzinha lá toda cagada e destruída, e aí o jogo corta e fala que o jogo não acabou ainda, que ainda vai ter o terceiro capítulo, que eu tô muito ansioso pra ver o que vai ter, né, como é que vai ser o desfecho, e eu penso que talvez essa fase final vai ser muito interessante, né, essas fases finais. Eu gostei muito dessa ideia dele trazer, né, uma personagemzinha ali pra gente conversar sobre, inclusive, logo no começo, né, uma coisa que a gente vê quando ela é apresentada pra gente é que ela fala assim: você quer ser meu amigo? Porque pessoas que não têm amigos são estranhas. Então, assim, dá pra perceber que ela é sim um subconsciente dele também, né, que ela também vem de parte da mente dele. Então eu tô muito ansioso pra ver esse terceiro capítulo. Nós estamos incentivando vocês, crianças, a ir pro Roblox, pelo amor de Deus. Não fume Roblox, galera. Galera. É isso, caso saia algum terceiro capítulo desse jogo e vocês quiserem, a gente pode trazer sim uma parte 2 desse vídeo explicando só o terceiro capítulo, né, mostrando como foi o final dessa história. Como vocês podem ver, esse é o primeiro vídeo do nosso perfil, né, do nosso canal,
Eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? A gente tá se esforçando bastante, a gente quer fazer um projeto nessas férias para tentar trazer vídeos aqui para vocês sobre jogos no geral, principalmente, provavelmente, sobre Roblox, né? Mas jogos mais profundos. Então, se você quiser ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva, é muito importante pra gente você se inscrever. Dê um like nesse vídeo para ajudar ele a subir. E comenta se você tem alguma coisa interessante pra dizer pra nós. E é isso. Tchau, Tchau, galera!